E aí, seus malas, fala comigo, bom ou não? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os nossos gastos de um ano de vida nômade e eu vou trazer o detalhamento de um mês específico para vocês entenderem por que esses gastos que a gente teve. Esse mês vai ser o mês que é mais médio, né, o que está mais próximo do que a gente gasta normalmente e o que ficou dentro da média desses dos últimos 12 meses para você entender e contextualizar todo esse valor que a gente tem. E no final do vídeo também eu vou trazer algumas observações, mas é muito importante que você assista esse vídeo, porque todas as informações no decorrer do vídeo vão contextualizar as observações que eu vou dar para que você tome decisões e possa fazer com que esse orçamento siga de informação para você planejar ou melhorar o seu estilo de vida nômade. Então, como são muitos números, eu tenho a minha colinha aqui no meu celular, então vamos lá, né? O nosso primeiro ano de vida nômade, a gente gastou um total de 20.230 euros, ou seja, 107.102 reais. Então, foi um gasto bem bonzinho assim, o que dá mais ou menos uma média, se eu não me engano, de 1.600 a 1.700 por mês que está dentro do nosso orçamento, mas tem algumas observações que a gente vai ver no decorrer do vídeo. E tudo isso inclui gastos de todas as viagens e lugares que a gente morou, só para contextualizar para vocês. A gente viajou e morou em países como, olha, Porto, Braga e Évora em Portugal, Stuttgart na Alemanha, Marrocos na África, Madrid e Barcelona na Espanha, Milão na Itália, a gente ficou em Minas Gerais no Brasil, Buenos Aires na Argentina, Praga na República Tcheca e hoje nesse mês que a gente está fazendo, fechou o ano de vida nômade em Winsford, na Inglaterra. Então, só para você entender, a gente teve em alguns continentes, ou se não me engano, 3 continentes diferentes, viajamos em várias cidades e por isso a gente teve esse gasto e vocês vão entender, alguns gastos com passagem foram bem altos, justamente por tantas mudanças que a gente fez. Beleza, e antes da gente desmiuçar o nosso mês mais comum, eu vou desmiuçar esse valor total em que ele foi gasto e quanto que isso foi em porcentagem do nosso orçamento, tá? Então, desses 20.230 euros que a gente gastou, 5.231 deles foram feitos em viagens, e isso seria tipo viagens turismo mesmo. Então, se a gente saiu para roletar, para conhecer, fazer um vídeo de 2 dias em Praga, por exemplo, 2 dias no Porto, todos esses vídeos e também viagens que a gente faz por lazer, entra nesse orçamento aqui. 4.259 foram gastos com passagens, então qualquer meio de transporte que a gente fez para transitar de um país para o outro, ou seja, de trem ou avião ou ônibus. Então, toda vez que a gente pagava uma passagem, mudava de país, comprava alguma coisa assim, em bilhete de avião, entra nesse orçamento de 4.259 euros. A gente gastou 3.703 com moradia, então seria Airbnb, se ficou na casa de um amigo e pagou alguma coisa para eles, seria dentro desse orçamento aqui também. A gente gastou um total de 2.580 com mercado, e o mercado inclui tanto itens para comer em casa, compra da semana que a gente faz semanalmente, também produtos de limpeza e essas coisas que você vai no mercado para fazer. Compra geral, né? A despesa da casa mensal ou semanal. A gente gastou 1.988 com restaurante, e restaurante é o que é fora da viagem. Então, se a gente vai roletar, vai fazer um date, vai comer alguma coisa diferente, pedir comida em casa, ele entra no gasto de restaurante, que foi de 1.988 euros. Gastos com saúde, a gente teve um gasto de 831 euros nesse ano todo e foram praticamente gastos com seguro-saúde. Praticamente só com seguro-saúde. Teve algumas coisas ou outra que foi no médico, um remedinho assim, mas não teve nada muito diferente esse ano em saúde não, graças a Deus, né? A gente gastou um total de 854 com transporte e diferente do passagens, esse transporte é transporte dentro da cidade. Então a gente tava em Buenos Aires, passagem de ônibus para ir para outro bairro, para outra cidade, ou se a gente tava em Praga, precisava ir no centro de Praga, tudo isso entra em passagem, né? Passagem de transporte coletivo, transporte público de modo geral, e aqui também inclui Uber e táxi que a gente pegou no trânsito de aeroporto, saindo e entrando também. A gente gastou um total de 370 com dados, né? Internet, celular, comprando chip no país, pagando um plano para ter internet sempre que a gente está viajando. E os últimos 414 euros a gente gastou com outros, né? Miscelâneos, que seria tipo documentos, a Steph teve que tirar passaporte, taxas de bancos, taxa de saque quando a gente precisou sacar algum dinheiro, taxa de conversão. Então a gente teve um gasto de 414 dentro desse ano. Agora vamos falar do nosso mês mais comum, que por coincidência foi o mês passado que a gente estava em Praga, na República Tcheca. Esse vai ser o mês que eu vou dar como exemplo para você de um mês de vida nômade, porque ele foi um mês que ficou dentro da nossa média de orçamento, a nossa média que deu mais ou menos 1.600 e pouco, e nesse mês a gente gastou um total de 1.719, e ele teve um pouquinho de tudo durante esse mês, que fica muito legal de mostrar para vocês, de mostrar de forma mais clara como que foi esse nosso ano de vida nômade. E só para ressaltar, desde as contas anteriores que a gente gastou no ano todo e também nesse mês, vocês vão perceber que não tem alguns gastos como o de assinatura e gastos pessoais. Não coloquei assinatura tipo Netflix, Spotify, YouTube Premium, até porque a gente paga alguns que outras pessoas não pagam, isso é muito pessoal. Por exemplo, eu pago o YouTube Premium, mas eu não pago o Spotify, que muita gente paga.
a Tendi vai pagar Amazon Prime, não vai pagar Netflix e vice-versa. Então a gente não colocou nenhum desses gastos de assinatura e também não colocamos gastos pessoais, porque esse orçamento aqui é de gastos que são relacionados à vida nômade. Então se eu comprei uma chuteira nova, eu comprei um Steam Deck para jogar videogame, se eu comprei um fone de ouvido que eu comprei para jogar videogame também, isso não entra nesse orçamento. Então esse é o orçamento de vida nômade que ficou mais ou menos na média de 1.600. Obviamente tem que adicionar um pouquinho mais para os seus gastos pessoais, caso você tenha. Então, de tudo aqui que eu vou mostrar para você, você vê o que faz sentido para você, anota o que não faz sentido, você remove, e no final da sua conta toda, pegar todos esses gastos relacionados à vida nômade, você vai adicionar, beleza, eu gosto de comprar todo mês um tênis novo, então você vai lá e adiciona o orçamento de um tênis novo para você, dentro desse valor que eu coloquei aqui, para você ter uma ideia e uma base geral. Porque, além desses 1.700 que a gente gastou com a vida nômade, a gente teve os nossos gastos pessoais, o que faz o nosso orçamento chegar próximo dos 2.000, mais do que dos 1.600. Então vamos lá para os nossos gastos do mês de agosto, que foi o mês da República Tcheca, que foi um mês bem parecido com o que a gente normalmente gasta. Primeiro gasto, mais importante, moradia, né? A gente dividiu a casa com uma amiga nossa em uma cidade um pouquinho mais longe do centro de Praga, a gente pagou 489 euros pelo aluguel, praticamente 45 dias, nem foi um mês então não. O mês ficou mais ou menos 380 euros que a gente pagou. E, obviamente, ficou mais barato que a gente estava dividindo e estava longe do centro de Praga. Nossa média normalmente é 600, mas esse mês a gente gastou um pouquinho mais porque a gente investiu em outras coisas aqui, vocês vão ver no decorrer dessas contas aqui, tá? Então, primeira coisa, aluguel, a gente gastou 489 naquele mês. Mercado, a gente gastou 350 e a nossa meta é mais ou menos 300 por mês, que dá mais ou menos 75 por semana. A gente tenta ficar nessa média, porém nesse mês a gente gastou 350, né? A gente tenta ficar dentro do 300, mas normalmente a gente sempre passa um pouquinho, porque todo lugar que você vai são coisas novas para explorar, novos produtos no supermercado, então é muito legal você dar uma abertura, nem que seja de 10% no seu orçamento, para você ter essa liberdade de explorar, porque é uma das coisas que você quer fazer quando você está vivendo nômade. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos é o que a gente quer. Nosso terceiro gasto é de transporte, nós gastamos 78 euros no mês de agosto. Esse é um gasto que a gente teve a mais por estar morando um pouco mais longe, então isso vai compensando ali no valor de aluguel. No fim das contas, deu elas por elas. A gente poderia ter morado em Praga e economizado no transporte um pouco mais, mas a gente ficou longe e teve que gastar com transporte. Então quase que deu a mesma coisa se a gente tivesse alugado em Praga na época que a gente estava olhando, tá? 78 euros e normalmente a gente gasta 10 a 20 euros, mas esse aqui ficou dentro do orçamento, caso você também opte por morar um pouco mais longe e queira ir para o centro da cidade. A gente teve um gasto de 121 euros com saúde e desses 121 euros, 86 eles são do SafetyWing, que é o seguro que a gente usa, que sem dúvida nenhuma é o melhor seguro para nômades digitais. Eu vou deixar o link aqui no card para você entender como funciona o SafetyWing, e que, se eu não me engano, ele é o único seguro que tem para nômade digital. Que um grande problema dos seguros é você ter que tá no seu país de residência para ter um país de residência para ser assegurado. O SafetyWing você pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai estar sempre assegurado. Então isso é sensacional. Eu tenho um link aqui também, caso você queira assinar o SafetyWing, eu vou deixar o link na descrição para você assinar com o nosso link de afiliado, né, para dar aquela forcinha para nós. Mas a gente gastou 86 com o SafetyWing e os outros 40 eu coloquei aqui, que não é um gasto essencial para todo mundo, mas é psicólogo. Eu faço consultas com psicólogo e foi uma coisa que me agregou bastante. Seria equivalente a uma academia. Então troca o meu psicólogo por uma academia, ou se você faz consulta com psicólogo também, faz terapia, você pode deixar esse valor aqui também. Então, esses 40 euros a mais aí seria talvez se você gosta de ir para uma academia, ou você pode substituir aí pelo psicólogo também, que é o jeito que eu fiz, tá? Com documentação, que não é um gasto que praticamente a gente teve uma vez no ano, que foi no mês de agosto, por coincidência, eu deixei aqui também porque sempre acontece um gasto inesperado, mas esse foi o passaporte da Stephanie, que é um gasto essencial caso você queira ser nômade. A Stephanie teve que renovar o passaporte dela, então a gente acabou gastando 100 euros com documentação, tá? A gente gastou 40 euros de telefonia e a gente utiliza um plano da Three Ireland, né? A gente morou na Irlanda por 7 anos, então a gente tem esse chip há mais ou menos 7 anos mesmo. E esse plano da Three, dentro da Irlanda, a gente tem internet limitada, ligações limitadas e chamadas limitadas por 20 euros por mês. Porém, esse plano, dentro da Europa, ele ainda nos dá mais 17 gigas pela Europa. Então, pra gente é perfeito. A gente tá conseguindo viver com 17 gigas de internet, então a gente paga 20 euros. Se a gente estivesse na Irlanda, a gente tinha tudo ilimitado, porém, como a gente tá em qualquer outro país da Europa, a gente tem até 17 gigas de internet e tem sido muito bom. Recomendo muito que vocês assinem a Three para usar caso vocês estejam viajando aqui na Europa também. É muito, muito bom mesmo. E agora
agora a gente vai para os gastos que já não são tão essenciais como os anteriores, que são viagens e restaurantes. E uma coisa que eu quero falar aqui com vocês entre viagem e restaurante pra gente, existe uma coisa. A gente pode ir no mesmo restaurante e às vezes ele vai entrar na categoria viagem e às vezes ele vai entrar na categoria restaurantes pra gente. E por que isso? Por exemplo, vamos supor que a gente vai pra Praga e a gente quer turistar em Praga. Literalmente fazer 2 dias de viagem em Praga. A gente tá morando em Praga, mas a gente quer tirar 2 dias pra curtir Praga como turistas. Tudo que a gente gastar ali, se a gente for no restaurante do Joaquim e gastar ali, ele vai entrar na nossa categoria viagens, tá? Agora, se a gente tá em casa e a gente falar, vamos sair pra curtir um pouquinho, eu e você, um date, aí a gente sai e vai pro restaurante do Joaquim, o mesmo restaurante, nesse sentido a gente coloca como gastos em restaurantes. Então são 2 estilos, né? Um é gasto de viagem e o outro é gasto de estilo de vida nômade mesmo, que seria o mesmo gasto que eu teria se eu estivesse morando fixo. Quando você vai no restaurante, ele entra na categoria restaurante. Quando você vai viajar, é viagem. Então a gente separa isso até pra gente olhar pra cá, igual a gente olhou e viu que a gente gastou muito com viagem, a gente saber que realmente a gente tá gastando muito dinheiro mesmo é quando a gente tá viajando e não no nosso dia a dia. Então se a gente quiser cortar alguma coisa, seria cortar as viagens, os gastos com turismo, pra gente poder economizar dinheiro. Então fica bem claro aqui para vocês que são esses 2 gastos. Então dentro do gasto de viagem vão ter restaurantes que a gente comeu enquanto a gente estava viajando. E viagens a gente gastou um total de 333 euros nesse mês em Praga, né, em agosto. E o bem interessante disso é que, olha, a gente foi numa taverna medieval, comemos um jantar medieval que foi muito legal, uma experiência incrível. Inclusive tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card aqui para vocês. A gente teve 5 dias de passeio em Praga, 2 no quais a gente gravou vídeo, né? Depois a gente teve um dia que a gente foi passear à toa, e depois a gente teve 2 dias, na verdade a gente foi pro castelo, e depois a gente teve 2 dias que a gente passeou com a mãe da Stephanie. Então com 337 euros a gente teve praticamente 5 dias turistando em Praga, que foi muito, muito bom. E restaurantes, que seria isso que eu falei, né? A gente tá em casa, pede um delivery, ou a gente sai pra conversar, sai com os amigos, sai pra beber, ou sai pra qualquer coisa, por lazer mesmo, a gente teve um total de 207 euros. Não tem nada a acrescentar aqui, gastos de restaurante mesmo, tá? E finaliza o nosso mês de agosto com 1.719 euros, que é um mês mais comum que a gente tem. A única coisa que não é tão comum aqui que a gente tem seria os documentos, o resto tá bem próximo da média do que a gente paga, né? E o aluguel que a gente paga um pouco mais caro. Porém, normalmente a gente tem um aluguel mais caro, né, de 600 euros, e a gente normalmente não gasta 337 euros de viagem, a gente gasta normalmente 200 de viagem e 100 de restaurante. Então, entra no balanço e não tem como ter um mês perfeito, gente. Às vezes você vai economizar no aluguel e vai gastar em viagem. Às vezes você vai gastar mais em viagem e vai economizar no restaurante. Então, é sempre um balanço, e esse é um mês muito parecido com o que a gente tem em média nesse estilo de vida nômade nesse último ano. E antes de eu falar das nossas observações aqui, que são muito importantes para finalizar esse vídeo, me fala aí, o que você tá achando desse estilo de vídeo mais assim, aqui na cozinha, batendo um papo com você, escorado aqui na mesa, assim que provavelmente eu conversaria com você se você estivesse aqui em casa, escorado em algum lugar e batendo papo. O que vocês acham desse vídeo mais conversado assim? Me fala aí nos comentários. Vamos para nossas observações. Primeira observação é a que eu falei já, mas eu vou ressaltar aqui de novo, isso são gastos de vida nômade, que são relacionados à vida nômade. Tem outros gastos aqui que são meus, da Stephanie, por exemplo, ela vai comprar uma roupa, a gente comprou curso, eu comprei o Steam Deck, várias outras coisas, fone de ouvido, que aumenta o nosso custo de vida. Então, beleza, nosso custo de vida nômade é 1.600, mas o nosso custo de vida real é provavelmente 1.800 a 2.000 euros, porque a gente tem os nossos gastos pessoais também. Então, tem que ficar muito atento a isso. Não venha cegamente achando que é só esse valor base, não. Você tem outras coisas da sua vida também, e é muito bom e importante você colocar isso aí no seu orçamento. Segundo ponto é, nós nos mudamos bastante, então por isso que a gente gastou mais de 4.000 euros com passagens apenas. A gente mudou de continente, a gente veio da Europa para o Brasil, do Brasil para a Europa, a gente gastou um dinheirão para fazer isso, a gente mudou de continente, então fica mais caro as passagens. Isso são o quê? Mais de 22 mil reais. Então, se você só vem uma vez e fala, vou ficar um ano no mesmo continente, muito provavelmente você vai economizar muito dinheiro. Então, foi umas cabeçadas que a gente deu, entre várias cabeçadas que a gente deu. Espero que você não dê também. E se você for dar, dá cabeçada com consciência. Nosso terceiro ponto é que a gente viajou muito, tá? Eu diria que ficou até pau a pau o sentido da gente ter vivido mais nômade ou mais como viajante, né? Obviamente a gente é nômade porque a gente muda de lugar, mora em lugares diferentes, mas a gente teve muita experiência como viajante. Tem nômade que ele não vai curtir a cidade como um turista. E a gente inseriu curtir a cidade além de como nômade, a gente também curte ela como turista. Então a gente tira 1 ou 2 dias toda vez que a gente vem numa cidade e vai turistar. E turistar fica caro, vocês viram aqui no nosso orçamento que realmente encareceu bastante. Então a gente aproveitou muito como turista. Se você quiser economizar e ficar no lugar só como nômade e só visitar lugares gratuitos, você vai economizar bastante. No mínimo metade ou até tudo que a gente gastou com turismo. E aí se você for parar a pensar, quase que a gente teve mais gasto como turista
do que como nômade. Nosso gasto médio como nômade, a gente busca ele aí ficar entre 1.500 e 1.600 euros, tá, gente? Porém, no mês de setembro, esse mês agora que vai fechar, e nos próximos meses, a tendência é que esse número caia para 1.000, 1.100, que era uma coisa que eu achava que era muito difícil. Mas a gente conseguiu praticamente não, a gente não paga mais aluguel. Até o fim do ano a gente não vai pagar mais aluguel, porque a gente tá fazendo uma parada chamada house sitting agora, que é basicamente a pessoa vai viajar e ela tem um animal, seja cachorro, gato, vários tipos de animais, mas mais comum cachorro e gato, e ela não pode deixar eles sozinhos em casa. Então, por exemplo, a gente tá aqui nessa casa, a dona da casa foi viajar por um mês, a gente vem pra cá e pega as obrigações de como cuidar do cachorro, como dar ração de manhã, de tarde, passear com ele de tarde. Em troca disso, a gente ganha o aluguel pra ficar aqui na casa da pessoa de graça. Então a gente vai ficar aqui por um mês, sem pagar aluguel, e a única coisa que eu tenho que fazer é cuidar do animal, que tipo, é muito da hora. Mas essa é basicamente o que é o house sitting que a gente tá fazendo agora. Então a gente não paga aluguel, então nosso orçamento pode cair de 1.600 para 1.000 euros por mês. Se você quiser que a gente crie um vídeo falando um pouquinho mais de como funciona o house sitting, como que é todo o processo e como que a gente conseguiu essas casas até o fim do ano, deixa aqui no comentário que aí a gente faz um vídeo explicando como é que você pode viajar o mundo sem pagar aluguel, que vocês viram aqui que é um baita de um gasto dentro da sua vida nômade. O meu outro ponto é que se você for regrado, eu já vi nômades que vivem com $1.000 por mês pagando aluguel de Airbnb, tá? E já vi nômades fazendo o detalhamento que gastam menos de 800 euros no mês vivendo nômade. E aí entra uma coisa, eu já tentei, vou confessar pra vocês que eu já tentei, quem não quer gastar menos dinheiro, né? Só que entrou num conflito interno meu e também um conflito que eu e a Stephanie tem internamente. É que, tipo, a gente escolheu viver nômade para ter liberdade. E quando você restringe demais o seu orçamento, eu acabei sentindo que foi uma liberdade regrada, que foi uma liberdade travada. E aí acabou que não tinha essa liberdade. E hoje 1.500 não é um orçamento que a gente tem luxo, é um orçamento que a gente tem uma vida legal, não tem nada de luxo, e a gente tem as nossas pequenas regalias que a gente gosta, como restaurante, viajar e turistar. Quando a gente tentou diminuir para 1.000, 1.100, a gente sentiu que ficou muito regrado e a gente acabou tendo uma liberdade regrada e não era o que a gente buscava na vida nômade, então a gente prefere manter nesse orçamento. Mas definitivamente tem pessoas que fazem guias aí que te ensinam a viver com $1.000 por mês. Eu não consigo, não consegui, tentei, mas não consegui, mas é bem possível você viver abaixo desse valor e obviamente escolhendo onde você vai morar. Por exemplo, na Argentina, dá pra ver muito de boa com $1.000. E para dar um check de realidade aqui para vocês, eu vou dar um exemplo da nossa vida nos 7 anos morando na Irlanda. Nosso orçamento era entre 2.000 a 2.400 euros. Isso era o que a gente gastava mensalmente morando na Irlanda. Hoje a gente gasta cerca de 1.600, 1.800, quando a gente gasta muito 2.000 euros vivendo como nômade. Ou seja, a gente economiza dinheiro vivendo como nômade enquanto a gente viaja. Então, nós somos mais felizes por dólar gasto do que quando a gente morava na Irlanda, porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta pra caramba, inclusive a gente ainda gasta menos, tá? Porém, agora se você mora no Brasil, 2.000 euros muito provavelmente vai ser R$12.000, então muito provavelmente saindo do Brasil, o seu estilo de vida nômade vai ser mais caro que morar no Brasil. Porém, se você tá na Europa, muito provavelmente, dependendo de onde você mora, vai ser muito mais barato você viver nômade, viajar e conhecer lugares do que você morar num lugar fixo. E para finalizar esse vídeo, muitos de vocês vão perguntar como que a gente banca esse estilo de vida? Bom, eu sou editor de vídeo e a gente tem esse canal no YouTube. Eu trabalho com clientes por metade do período e metade do período eu dedico para esse canal no YouTube e a Stephanie dedica totalmente pro Par de Malas. E praticamente 70% do que a gente ganha hoje vem através dos meus freelas, através da Upwork, e os outros 30% vem desse canal. A ideia é que um dia o canal banque todo esse estilo de vida, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso ainda. E esse 70% vem através de freelas que eu faço no site chamado Upwork. Lá você consegue clientes qualificados e você ganha em dólar. E eu, inclusive, tenho vários vídeos que eu vou deixar linkado aqui no card para você entender como funciona todo esse esquema, para você também poder trabalhar online e ganhar em dólar. E eu também tenho um curso que eu vou deixar o link na descrição aqui para você checar, um vídeo onde eu te explico toda a plataforma e como funciona o meu curso, caso você tenha interesse de trabalhar online, ganhar em dólar e quem sabe começar a viver a vida nômade também. Não tem interesse de viver nômade também, é quem não quer ganhar em dólar trabalhando em casa, né? Então é isso, galera, esses são os nossos gastos, o nosso primeiro ano de vida nômade. Muito provavelmente do primeiro para o segundo ano vai abaixar, porque a gente não vai dar tanta cabeçada igual a gente deu agora. Na descrição eu deixei links dando suporte em algumas coisas que eu falei aqui pra vocês, então é só checar os links na descrição, deixe seu comentário que eu agradeceria bastante, e eu vou ficando por aqui. Fui!